Vamos lá! Começamos o capítulo com uma página dupla colorida irada de Boku no Hero. Temos Deku, All Might e Nana Shimura revelando toda a collar da armadura do antigo símbolo da paz. A armadura do All Might parece o uniforme do Batman, toda negra, e na capa podemos ver os dizeres de que isso foi passado para o mestre e para o irmão mais novo, como se fosse falando ali que o Deku é o aprendiz mais novo também de Nana Shimura. Vemos o primeiro quadro do capítulo com o garoto All Might lendo um mangá chamado de Unpunman, que tem ali uma ideia juntamente com a sua mãe na forma como ele está vivendo uma infância muito normal. All Might está ao lado da sua mãe em uma cena bem parecida com o que rolou com o Deku e com a Inko no começo de Boku no Hero. Mas, diferente da TV e com o símbolo da paz, sua inspiração era o mundo dos mangás. All Might pensa que sua origem não é nem mesmo algo que possa ser chamado de alguma coisa adequado, algo gigantesco, coisa do tipo. Mas ele sempre olhou para trás e viu que o caminho que escolheu foi algo muito importante. Vemos um cenário bem parecido com aquele que o Deku e o All Might disseram que torceriam o destino com a força dos seus punhos. E o All Might está olhando um caminho e parece não se arrepender de nada das suas escolhas. Mas o que vemos no meio de várias luzes que ele acendeu nos corações das pessoas, uma parece ter um coração bem explosivo. É nesse momento, meus amigos, é nesse momento que o Senhor Correi sabe como brilhar. Porque o título, O Fim de uma Era, não termina. O que mostra que existe pedrada vindo ainda durante este capítulo. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 403 do mangá de Boku no Hero. E falando sobre a volta daqueles que nunca foram, lá em Que Haja Luz tem um monte de vilão retornando de suas prisões para atormentar o reino dos bem-aventurados. O link da Light Novel do Geek Brasil está na descrição desse vídeo. Agora, vamos lá acompanhar esse caos em Boku no Hero. Voltamos ao presente e All For One está rindo, dizendo que All Might não poderá escolher como morrer. Ele destruiu, assim, a manopla do All Might, usando os espinhos antes que ela explodisse. E vemos ela completamente danificada. Ou seja, todo o planejamento do All Might de se matar, de se explodir no capítulo passado, realmente foi pro zaralho durante o começo desse capítulo. Esse braço do All Might era a única coisa que havia sobrado da armadura e era o plano máximo do herói. Mas o vilão sabia que o antigo herói número 1 tinha algum plano. Ele agarra o All Might pelo pescoço e usa a individualidade do Stein, lambendo o sangue do herói que estava em sua mão. O vilão sorri, como um coringa rasgando completamente suas bochechas, por causa da individualidade do Stein. All For One sabe que heróis feridos são perigosos, então ele não baixou a guarda e esperou o momento certo que All Might agiria. All Might está assustado e paralisado, ele não pode fazer mais nada. Todo o seu planejamento de se explodir havia dado errado e agora não tinha mais ninguém que poderia parar o All For One. Vemos Tsukaushi, ele está assustado, e agora que a Wei está flutuando, Gently quer ir ajudar o All Might, mas o All For One atira um laser na base, forçando Gently a ficar e segurando a base escolar, jogando todo o planejamento deles para o zaralho mais uma vez. Os pilotos também tentam ajudar com seus jatos, dizendo que não vão deixar o ídolo da Star morrer. Os caças vão com tudo pra cima do All For One, tentando resgatar o All Might, enquanto Agpar assiste com as esperanças de que possam fazer alguma coisa. Mas a única coisa que o All For One fala é uma forma de reconhecer os pilotos como auxiliares da Star and the Stripe. All For One explode todos os jatos com uma facilidade tremenda e manipula o All Might como se fosse um brinquedo. Desde o capítulo passado, o All For One está manipulando o All Might como se fosse um grande brinquedão. Agpar se sente desesperado. Deku e Tsukaushi também começam a surtar. Ninguém mais consegue ver. All Might parece que vai ser cortado ao meio pelo vilão.
Tsukaushi apenas consegue orar, enquanto Deku continua chorando pela morte iminente do seu mestre. Vemos em vários lugares do mundo as pessoas acompanhando a batalha, desde o garotinho brasileiro até mesmo a garota que parecia ser da família Todoroki. Não importando se é mulher, criança, jovem, adulto, idoso, homem, rico ou pobre, nada disso importa mais. A única coisa que eles desejam é que alguém salve o All Might. Gran Torino e Melissa também choram pela possível morte do herói, chamando pelo nome de Toshinori. Mas do nada, quando ninguém esperava, uma grande explosão ocorre na base da Wei, onde Deku parece enxergar um fantasma. E era mesmo, alguém que estava morto voltou à vida. Uma luz brilha da base da Wei e vemos um garoto se levantando. Um menino com uma puta boca suja, que bulinou o nosso protagonista até não querer mais, que achou que o mundo girava em torno dele, que viu a força que o Deku criou ao lado de várias pessoas, de como, pouco a pouco, o garoto de cabelos verdes estava lhe ultrapassando. O jeito como o Deku conseguiu conduzir a todos ao caminho do herói, inclusive até mesmo o seu coração. Até sendo impulsionado para que Shigaraki não matasse o Deku em Jakku, revelando seu nome de herói Dynamite. Bakugou se viu ultrapassado por Deku, ele não era mais ali do seu nível, o Prota já havia lhe superado, mas agora era a vez de Bakugou mostrar a Izuku que sozinho ele não chegaria a lugar algum. Foi iniciativa do garoto para que Deku voltasse a Wei, e seu pedido de desculpas como a redenção de alguém que se via cego por apenas querer acertar. Mas foi querendo acertar e não olhando para o Deku e ninguém à sua volta que Bakugou foi ultrapassado. Sozinho ele ficaria para trás. Ao lado de Deku, eles se tornariam os maiores heróis de todos os tempos. E a forma como ele foi massacrado quando achou que conseguiria parar o Shigaraki mostrou exatamente isso. Mas Endshot ainda enxergava o seu futuro bem vivo e disposto. Bakugou estava lá agora, brilhando no horizonte. Ele estava de volta com a sua forma despertada. Várias pequenas explosões acontecem em volta do garoto, da qual estão surgindo do seu suor, enquanto estão explodindo em perto dele. Bakugou encontra o Deku rapidamente no campo de batalha e vemos que a luz explosiva no começo do capítulo, na visão do All Might, era a do garoto. Mas antes de partir para o combate, Bakugou não deixaria seu card para trás, o card do All Might. Vemos os dois, tanto Deku quanto Bakugou, como crianças, segurando suas luzes como se fosse a coisa mais preciosa para eles. Então, como só o Correi consegue fazer, ele finaliza o título do fim de uma era para o início de outra. Mais uma vez, o seu Horikoshi colocando o título do capítulo no final de uma forma magistral. Bakugou e Deku, ainda crianças, estão comemorando ao terem tirado os cards do All Might. Mas assim que os dois se entreolham, Izuku sente a esperança voltar. Vamos lá, esse final foi bem interessante. Foi um dos melhores fechamentos que Boku no Hero já teve. Toda vez que o Correi deixa o título pro final, vem pedrada aí, e foi dito e feito. A pedrada veio com tudo. Mas uma coisa que me deixa surpreso é só que talvez o Bakugou já tenha alcançado o Deku. Reparem só as gotas das lágrimas chegando no quadro do Izuku. Não parece que eles estão a uma distância muito grande, né? A gente observa o quadro com muitas lágrimas, alguma água que está surgindo ali. Eu não acredito que seja apenas o suor do Bakugou que está voando por todo o cenário, por todo o ar ali, porque o suor dele já está nessa característica meio que explosiva por si só, né? Então já dá meio que para notar de que o Bakugou talvez já tenha alcançado o Deku. Seguindo nessa lógica, o despertar do Bakugou, somando com a individualidade do segundo portador, vai dar ao Biribinha uma velocidade assustadora. Ele vai poder socar a cara do All For One e depois do Shigaraki, até não querer mais. Ao lado do Deku, os dois vão estar em uma velocidade assustadora. Basicamente, a segunda individualidade do Deku foi feita exatamente para esse propósito, dar mais velocidade ao Bakugou. E como as explosões fazem o All For One regredir em idade, isso é tudo que o Bakugou precisa para acabar com o vilão de uma vez por todas. E eu achei interessante, né? Esse ponto ali, eu já estava meio que aceitando o sacrifício do All Might no capítulo passado. Mas tinha muita gente reclamando
da forma como o Stein havia se sacrificado, e eu achei até que tem um ponto válido nessa reclamação, de que o Stein havia se sacrificado dizendo para o All Might viver, né? E se o All Might tivesse se sacrificado, isso aí não combinaria com a parte em que o próprio Bakugou chama a atenção do Deku, dizendo que você não pode querer tirar a sua vida porque você é tão maluco quanto esse cara aí. Você é tão maluco quanto o All Might. A sua vida tem que ser mais importante do que a forma de querer salvar a todos ou coisa do tipo, querendo realmente eliminar a sua vida. Então é importante ver a forma como o sacrifício do All Might não aconteceu, coisa que eu já tinha falado pra vocês no capítulo passado, na review do capítulo passado, sobre esse pensamento de que, olha, eu prefiro que essa explosão não ocorra do que essa explosão ocorrer e não afetar o All For One de uma forma significativa. Então essa explosão não ocorre, o All Might ainda tá ali entre a vida e a morte, e a gente tá nessa esperança de que o Bakugou vai chegar numa velocidade absurda quando o Deku tocar o personagem, quando tiver realmente o toque dessa segunda individualidade, né, da individualidade do segundo portador. Sobe a mensagem do editor dizendo que os sentimentos de ambos estão agora em um só lugar. E assim o capítulo termina, nos informando que teremos continuação na semana que vem.